Nós somos a geração mais fraca da história. Nós somos a geração mais burra da história. Os jovens de hoje, eles nunca foram tão frágeis. E o brasileiro é um dos povos mais burros do mundo em questões de QI. Fecha aspas. Não sou eu que estou falando isso. Alguma vez na vida tu viu algum tipo de afirmação assim? As pessoas adoram falar isso. Como se ao falar isso elas se colocassem de fora do grande grupo e dissessem assim, eu não faço parte desse pessoal aí. E talvez eles até tenham razão, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero te fazer alguns questionamentos hoje. Será que de fato nós somos a geração mais burra e mais fraca? Será que de fato a sociedade quer afeminar os homens, masculinizar as mulheres, animalizar as pessoas, bestializar as pessoas, né? Fazer com que os adultos virem crianças e as crianças virem adultos? Será que existe uma força que está fazendo isso? Ou será que isso é simplesmente uma consequência do mundo atual que a gente vive? Se existe uma força querendo fazer isso com nós, a gente tem que ter a obrigação de se perguntar quem é essa força? E por quê? Porque se de fato isso existe, como é que a gente vai fugir disso? Vamos conversar sobre isso e eu vou te sanar uma dúvida que tu tem há muito tempo. Beleza, o mundo está mais fraco, sim. No geral, ele está mais frágil, mais fraco, mais burro, mais bestializado. Mas por quê? Por qual motivo? Por qual razão? E qual o resultado final? Será que existe essa força? Vamos conversar sobre isso. Aperta a minha mão, deixa um ecopinito aqui. Hoje eu falo de um daqueles cenários típicos de inverno. O inverno mais ou menos, é um inverno que não esfria, estamos fazendo 11 graus hoje, era para estar bem mais frio. Aquela neblina que muitos de vocês vão olhar e pensar, nossa, mas que coisa mais melancólica. E eu particularmente adoro acordar de manhã e olhar que o clima está desse jeito. Me inspira de sair de casa e fazer um bom vídeo, ter uma boa conversa contigo. Deixa um Ecopini, tô aqui. A ideia de fazer esse vídeo aqui, ela vem de um vídeo que eu me deparei aí na internet. Não vem ao caso citar o autor, não é uma pessoa relevante, mas que dizia assim, o Brasil, ele tem uma média de QI de 81, né? De 81. Isso, segundo a pessoa do vídeo, é um QI abaixo do QI do macaco. Então a média do brasileiro, no brasileiro tem uma média de QI abaixo do macaco. Com certeza tu já viu algum lixo de corte de podcast afirmando uma coisa assim. Só que quer saber? Isso aí não muda absolutamente nada. O Brasil é um país continental. E não importa o presidente, seja A ou B, lado A, lado B, ele não vai conseguir administrar este continente. É impossível administrar um continente. Portanto, temos um país mal administrado em questões de educação. Não é um país que está muito bom nesse sentido, mas é um país que tem malandragem, e existe a malandragem boa e a malandragem ruim. A malandragem ruim é tirar proveito. E a malandragem boa chama-se inteligência social e emocional. Assiste alguma série da Discovery, alguma coisa que tu pode entender o comportamento humano dos americanos e tu percebe como esse povo é imbecil. Como esse povo é imbecil. Assiste uma entrevista, de corte mesmo, e tu vai ver que o americano é um povo burro. E no mundo inteiro, o americano é meme. Famoso pela sua imbecilidade e burrice. Afundado no próprio narcisismo geográfico e no próprio egoísmo. Achando que são o centro do mundo e acreditando de fato de que o mapa gira em torno deles. É um povo burro, um povo imbecil, um povo que talvez seja imbecil por natureza, ou que talvez também sofre essa grande lavagem cerebral que nós estamos sofrendo hoje, mas lá, com certeza, é muito mais. Eu não acho que o brasileiro seja um povo burro, eu acho que burrice é tu qualificar... Meu nariz está escorrendo, normal nesse frio, né? Eu não acho que o brasileiro seja um povo burro, eu acho que burrice é medir inteligência pelo QI. Eu tenho certeza que se eu for fazer um teste de QI agora, o resultado vai dar 0. Minha inteligência lógica, matemática é extremamente baixa. Eu não sei fazer cálculo direito. Mas tudo que eu tenho de burro em matemática, em números, em lógica, eu tenho de inteligência na outra parte, no outro lado do cérebro,
na parte dedutiva, investigativa, na parte sintética de pegar um conhecimento, me aprofundar nele, saber falar sobre ele, de entender, de estudar, de perceber nuances no comportamento humano. Uma inteligência subjetiva. Eu sei que eu sou muito inteligente, mas sei que eu sou muito burro no outro lado. Existem 7 tipos de inteligências. Não vem ao caso aqui falar sobre todas. Eu te recomendo o livro Inteligência Emocional, para que você aprenda um pouco mais sobre todas as suas inteligências. E a lógica é só uma delas. E um teste de QI, se tu já fez, é apenas a inteligência lógica. E nós percebemos que o povo brasileiro tem uma inteligência humana, uma inteligência emocional, uma sagacidade nunca vista em outros lugares do mundo. Talvez isso seja uma coisa cultural do povo com o sangue mais latino, que vive em um local quente. Isso se percebe nitidamente, né? O clima influenciando a forma de pensar e agir das pessoas. Então, tu chegar e falar que o brasileiro é mais burro que um macaco é extremamente imbecil, arrogante e soa mal. Soa muito mal. E eu não sou fã do Brasil. Eu não estou falando isso aqui para defender o Brasil. Você é a última pessoa que tu vai ver aqui defendendo esse continente. Mas acho que isso é uma coisa bem burra. E com relação aos jovens, serem pessoas mais frágeis ultimamente, talvez isso seja devido a, de fato, existir uma facilidade maior na vida. O iFood faz com que a gente peça comida, a Netflix tem tudo à nossa mão, tudo que a gente quer assistir, o Spotify tem todas as músicas que a gente quer ouvir, e todos esses serviços, frutos de um grande capitalismo, que graças a Deus ele existe, faz com que a nossa vida ela se torne mais fácil. Uma vida familiar, talvez, onde muitas famílias estão desestruturadas, sem um pai presente, e a mãe tentando compensar o amor do filho em dobro, mimando o filho. Filhos criados por vó, filhos criados só pela mãe, ou só pelo pai, recebendo um mimo a mais do que deveria. Pessoas com medo de que as pessoas se tornem, mas se machuquem com o mundo, né? E aí cresce um filho que tem simplesmente um medo do mundo. O papo aqui nem entrou ainda na parte de masculinidade, energia masculina. Por que querem destruir a masculinidade do homem? Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes em canais masculinos tu percebe uma cultura woke fazendo com que o homem se destrua, fazendo com que masculinidade seja vista como algo errado? Daí sim a gente pode tirar a conclusão de que sim, existe uma cultura trabalhando em cima disso. Mas será que essa cultura é somente um resultado do feminismo? Da cultura woke? Do progressismo? Ou será que existe algo a mais? Será que tem uma coisinha podre a mais? Calma que nós vamos chegar lá. Com relação ao homem, boa parte dessa desconstrução da masculinidade é sim do resultado da cultura do empoderamento feminino. O homem por muito tempo ele se sobressaiu, hoje não está mais se sobressaindo tanto. Aí ele se dói. Muitos deles estão nem aí para isso, e eu sou um desses. Acredito que tu também seja, porque tu trabalha a tua força. Outros ficam se doendo, né? Que são os canais que falam mal de mulher, que são dedicados a falar mal de mulher. E outros simplesmente se afeminam, seja para ficar mais próximo de levar uma feministinha para tua cama, ou seja porque tu quer a aprovação social do grupo. Aí tu vai lá, usa cropped, pinta tua unha, usa um vestido, tem um relacionamento aberto e faz um amor com a própria mão, enquanto que a tua namorada de relacionamento aberto dá para um outro cara. Se pensar, é lamentável, né? Mas algumas pessoas acham isso normal, infelizmente. Mas então há uma deturpação daquilo que é normal, Copini? Bom, talvez. Será que existe um, entre aspas, novo normal? Tu já ouviu esse termo antes, né? Agora, 4 anos depois, será que esse novo normal de fato está sendo visto como normal? Olha, talvez sim. Meu papel aqui, conversando contigo no meio do nada, sentindo um pouco de frio, não é tentar salvar a humanidade e não é tentar dar uma aula de sociologia, porque eu não sou um sociólogo, nem um filósofo, nem um psicólogo, nem nada. Eu sou um mentor que quer te convidar a entrar comigo numa jornada de crescimento pessoal e financeiro e colocar a tua vida num novo patamar.
Eu tenho uma causa apenas que eu defendo. Essa causa é a Alpha Life. Para que a Alpha Life ela seja uma causa forte, ela precisa de pessoas. O meu papel é um recrutamento de pessoas, para que no meu grupo de WhatsApp, só dos alunos, aquilo se torne forte, consistente, e que eu veja os alunos ali mandando print do dinheiro que eles estão ganhando, que eles tenham assuntos interessantes e eu possa participar desses assuntos. O meu papel é esse. Não quero salvar o mundo, nem explodir o mundo. Eu quero só fazer a manutenção da minha causa, a causa que eu defendo e que também vai ser sua. Que, por sinal, não é uma causa. É um ambiente para que nós trabalhemos a nossa própria causa, o nosso próprio desenvolvimento social, emocional, mental e financeiro, que a gente ensina lá muito também a ganhar dinheiro, principalmente por vias paralelas à grande Matrix. Mas a pergunta tem que ser feita. Quem é essa força? Quem é essa coisa toda que alimenta essa estrutura de autodestruição do ser humano? Quando tu vê uma pessoa, vou tentar descrever um ser humano, tá? Que é um ser humano boiceta, a gente não consegue definir o gênero de origem. Tu olha aquilo e aquilo parece nem homem e nem mulher, mas se transformou naquilo, e antes disso, ou era um homem ou era uma mulher, e a gente também não sabe o que dizer. Tem barba, mas também tem teta. Tem uma boca de mulher, mas também tem um pouquinho de um queixo quadrado. A gente não sabe definir aqui o que aquilo é, e tá tudo certo, a pessoa que seja o que ela quiser ser. Tem um brinco colorido e também tem um batom, não sei de que cor, e tá vestido de tal forma, e o cabelo tá de tal cor. Pensa num ser assim, e me diz o que uma pessoa dessas, ela quer mostrar para o mundo com essa imagem, porque quando a gente veste uma roupa, a gente quer passar uma comunicação, mesmo que seja inconsciente. É porque é. Quando eu visto esta jaqueta de couro, eu quero passar que eu sou um pouquinho rebelde, sim. Eu não sou hipócrita, eu quero passar essa imagem, que é o que eu sou. Eu quero reforçar essa imagem. Quando eu gravo na natureza, eu quero reforçar essa imagem que eu sou um cara do interior. Quando um ser desses, eu vou chamá-lo de boiceta. Não tem um nome melhor para esse cara. Boiceta é um termo genial, inclusive, para definir essas pessoas, sem ser pejorativo, ou talvez sendo. Mas o boiceta, ele tá lá e tem aquela imagem. O que ele quer passar? Ele quer passar que ele é um transgressor, ou uma transgressora, ou um transgressore de regras e parâmetros do mundo. E nisso, não tem nada demais, porque nós, eu e tu, também somos transgressores. Também nos vestimos, nos comportamos de uma forma a transgredir regras. Mas são outras regras. Ou talvez a gente quer fazer a manutenção de outras regras que já são minoria. Então queremos transgredir a regra progressista. Somos todos, né, uma espécie de transgressor do parâmetro. Mas o boiceta, ele quer passar essa imagem. Só que a imagem que tu recebe, que tu absorve, é uma imagem de, nossa, como essa pessoa está perdida. O corte de cabelo, né, da pessoa diz muito, né, sobre alguém. A maquiagem, a roupa, tudo, né? Diz muito sobre a pessoa. E tu percebe assim, meu Deus, cara, como essa pessoa, ela tá perdida. Aí tu pensa assim, né? Quando tu não vai de maldade, não vai fazer bullying, e se quiser fazer, faça. Mas quando tu pensa com calma, tu pensa, como é que foi a infância dessa pessoa? Como é que foi a vida escolar dessa pessoa? Essa pessoa tá sofrendo por dentro. Essa pessoa está perdida por dentro. E quando chegou na vida adulta, ao invés de aceitar a sua sexualidade e viver tranquilamente com isso, buscando um par que encaixe nessa pessoa, ela se alinha a filosofias de vida que falam sobre ninguém é de ninguém, o amor é 100% livre, pode tudo, ao mesmo tempo não pode nada, o outro não pode nada, é uma loucura total. E elas se alinham com essas filosofias de vida que eu vou chamar de causas sociais. Por exemplo, a causa da identidade de gênero. É só um exemplo, tem outras, centenas de outras. Mas vamos supor que ela se alinha com essa causa, que também tem uma orientação política, também tem uma filosofia de vida por trás. Uma filosofia de vida relacionada a essa orientação política, que é uma filosofia que tira a responsabilidade de si. Indo filosoficamente agora nesse negócio de direita e esquerda, talvez, ou capitalismo e comunismo, filosoficamente falando, nós temos aí uma forma de ver o mundo que tira a responsabilidade de si. Quando tu quer enaltecer o Estado, a Matrix,
E quer dizer que ele tem que que tu tem que prover o teu imposto para ele, e ele tem que te prover de volta. Ele vai organizar o recurso e vai te prover de volta os recursos para a tua vida, cuidando de ti. Se funcionasse, beleza. Aqui não é Noruega, né? Mas a ideia central, né, até que é boa, mas é utópica, nunca vai funcionar. Quando tu te debruça sobre esse assunto, tu entende que essa pessoa está, no fundo, só querendo tirar a responsabilidade dela mesma. Quando tu olha para o outro lado, talvez a palavra mais capitalismo não é o termo perfeito, nem direita e nem conservadorismo, nada disso. Mas é uma coisa mais autossuficiente, que prega um pouco mais de autossuficiência. Preciso trocar o ângulo por causa do vento, não quero que pegue vento no microfone. É uma coisa mais assim de autossuficiência, talvez. Para que tu sobreviva nesse mundo da autossuficiência, tu tem que necessariamente te tornar uma pessoa forte. Enquanto que no outro lado, tu tem que simplesmente ser fraco. E quanto mais fraco tu for, maior será a tua dependência do papai e da mamãe Matrix. Ou seja, mais forte o Império Matrix, o Império da Matrix vai ficando. Quanto maior a força deles, mais capacidade ele tem de criar dependência. E para que os seres humanos aceitem isso de modo dócil, basta colocar uma ideologia que faça com que eles entendam que tá tudo bem ser fraco, frágil e burro. Bom, aí voltemos ao ser que eu descrevi antes, aquele colorido e lambuzado lá, que eu descrevi antes. Aí esse cara vai num evento na Avenida Paulista, que eu não vou citar o nome, que tem uma degeneração absurda com relação a todas as crenças que o ser humano acredita. Eventos e formas de pensar que querem passar a mensagem de que tudo que tu acredita deve ser destruído. Por exemplo, se lá nos eventos desse tipo de pessoa tem uma figura religiosa sendo profanada, eles querem passar a mensagem de que a religião é a raiz de quase todos os problemas da humanidade. E que, ao destruir essa figura, Jesus Cristo, né, eu tô quebrando uma regra e mostrando para o mundo, olha o quanto eu sou rebelde. Parece que tem 14 anos, né? Quando tá destruindo uma figura de um feto, por exemplo, de um bebê recém-nascido, lutando, falando dessa causa, tá simplesmente falando, olha, a mãe biologia não manda nas mulheres, elas mandam nelas mesmas. E quando, sei lá, tem atos de degeneração simulando aquilo que a gente poderia chamar de relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo ou envolvendo coisas mais sujas do que isso, tá mostrando que aquele amor que a gente conhece é uma grande besteira e que o negócio tem que ser livre e aberto. Ou seja, tudo criado para que as pessoas degenerem e destruam todos os símbolos que nos causam segurança. Perceba que eu falei a geração de vida, a maternidade, a religião, a fé, o amor, o relacionamento, tudo é destruído porque é isso que nos dá segurança. É isso que nos traz a segurança. Destrói tudo isso e tu tem uma pessoa completamente insegura, que também não é capaz de se apoiar nela mesma, né? Porque tu pensa assim, vou destruir todos os símbolos, agora eu vou me apoiar em mim mesmo, porque eu me basto. Só que não, cara. Não te esquece que a Matrix também fez com que essa pessoa seja uma pessoa fraca, burra e perdida. Então ela não tem como ela se apoiar nela mesma, ela não sabe onde é que ela está indo. Daí destruiu com tudo. Ela vai se apoiar onde? Na Matrix. Ou não se apoia em nada, deixa ela caída ali no chão, bêbada, vomitando, uma hora alguém a junta. Imagina um grande evento desses, e tu acha que isso pode ser organizado e permitido se não tiver uma entidade muito grande por trás, se não tiver uma corporação por trás? Quando grandes empresas e corporações apoiam financeiramente esse tipo de causa, sabendo o que essa causa representa de fato, tu acha que não tem ali uma grande questão envolvida para que as pessoas sejam assim de fato? Já chegamos nesse assunto. Mas antes eu quero elencar um tópico aqui que vai ficar na tua cabeça por muito tempo e por muitas vezes nesses vídeos longos nós vamos falar sobre isso. Desperdício de propósito. Desperdício de propósito de vida, daquilo que a gente acredita.
A gente tem na vida desperdício de tempo, o que deixa a gente burro também. A gente tem desperdício de energia, o que deixa a gente atrasado. Isso eu estou falando daquelas pessoas que querem ir para o lado da autossuficiência, que acreditam que a sociedade do desempenho tem um ponto positivo. Eu desempenho o meu papel e eu colho os frutos disso. Mas para isso não podemos desperdiçar energia, e desperdiçar é tudo, né? Não dá para desperdiçar nada. E também não podemos desperdiçar o nosso propósito. Um desperdício de propósito é ser esse tipo de pessoa que está lutando uma causa social. E o propósito dessa pessoa é lutar isso, é se denegrir sua autoimagem e pintar o cabelo de colorido e mostrar para o mundo, olha o quanto eu sou rebelde, olha o quanto eu sou destruída. Porque a sociedade quer que eu me construa, quer que eu esteja bonitinho ou bonitinha. Então ser feio, ser destruído é uma causa social que essa pessoa está lutando, é a imagem que ela quer passar para o mundo. É um desperdício de propósito. Mas quem criou a causa? Para que a causa serve? Será que a causa de fato beneficia essas pessoas? Será que a causa das mulheres de fato beneficia as mulheres? Será que a causa da identidade de gênero de fato beneficia essas pessoas que se alinham com isso? Será que beneficia mesmo? Eu te pergunto. Não beneficia. Mas por que elas existem? A resposta é simplesmente consumo. É simplesmente fazer as pessoas consumirem. Ah, a Matrix deixa as pessoas fracas. Mas como e por quê? Eu vou explicar. Pensa no seguinte, como enfraquecer uma pessoa? Como enfraquecer uma pessoa? Destruindo tudo que pode gerar segurança nessa pessoa. Para começo de conversa, essas pessoas começaram a destruir, numa grande onda cultural que levou muitos e muitos anos, né, e muito dinheiro também, muita energia empregada nisso, começaram a destruir. Vamos começar falando sobre relacionamento. Começaram a destruir o relacionamento de um modo conservador, de um modo prático, de um modo biológico. E queira você ou não, né, você vai concordar comigo, não tem outra escolha, que tu pode ser o cara solteiro, tu pode ser o cara que eu não me relaciono. Mas e se existisse uma oportunidade de se relacionar com um relacionamento bom, um relacionamento de fundamento? Sei, tu vai me dizer assim, não, mas não tem mais esse tipo de mulher. Tudo bem, pode ser que não tenha, também não tem esse tipo de homem. Mas se tivesse, é uma coisa que te traria segurança. Segurança, o relacionamento no homem jovem, ele faz com que o homem queira ser mais forte para prover essa força e ostentar essa força para as mulheres, para a mulher dele, né? Ou seja, é uma fonte de força e segurança. O homem, quando ele é jovem, né, ele quer ser o homem, né? Ele quer ser mais macho do que ele é. Ele quer ser mais homem e mais forte do que ele é. E sim, a relação de força, resistência, tem a ver com testosterona, tem a ver com masculinidade, que é outra coisa que está sendo destruída. E ao destruir isso, nós não temos só homens fracos. Nós temos homens que não se relacionam. Portanto, nós não temos relacionamentos de fundamento e também não vamos ter famílias de fundamento, que é outro ponto que foi destruído, a destruição da família. Beleza. Vamos denegrir tudo que é relacionado a uma família tradicional, conservadora, de margarina, comercial de margarina. Aquilo é errado, aquilo é nocivo, aquilo burla a liberdade da mulher, aquilo castra o homem, enfim, ou entre outras coisas, que é tudo besteira. A questão é que a família, tanto a nossa família de origem, né, o meu pai, a minha mãe, tanto a família que eu estou criando, são fontes de segurança. O meu lar, a minha família, de onde eu vim e a família que eu estou criando, são fontes que me fazem se sentir seguro dentro dela. E ao mesmo tempo faça com que eu venha a prover segurança para essas pessoas que dependem de mim. Ou seja, eu dou segurança para minha mulher, eu dou segurança para quem está debaixo da minha asa e quem está dentro do meu teto. Ou seja, destruindo isso, eu destruo uma sociedade inteira. Destruindo a família, eu enfraqueço uma sociedade inteira. Porque, primeiro, o homem não tem mais por que ser forte. A mulher não tem mais por que se preservar. Não tem mais família, isso não presta mais para nada. A sociedade está fraca. Não tem segurança. A sociedade fica perdida sem esta segurança dentro do lar. Indo mais além, as pessoas vão profanar uma coisa que move o mundo, que é o amor. Tanto o amor, aquele amor limpo, quanto o amor erótico, que são coisas que se misturam. E não é porque um é limpo, eu só não tive outra palavra para usar, mas não quer dizer que o outro é sujo. Destruindo o amor, eu não tenho mais por que lutar para ele, né? Não tenho mais por que correr atrás dele,
eu não tenho mais por que querer, desejar isso, amar uma pessoa, ser amado por alguém, e a gente sabe que isso é biologicamente comprovado de que ser amado e amar alguém faz com que você viva mais tempo e tenha mais saúde física, ao mesmo tempo em que vai ter saúde emocional, obviamente. É muito bom quando acontece isso na tua vida e vai acontecer uma ou duas, três vezes na tua vida no máximo. Isso é extremamente poderoso na vida de uma pessoa porque isso eleva para cima. Claro que se é feito da forma errada, num amor profanado, num amor torto e numa mudança de significado de amor, faz com que as pessoas se autodestruam amando outras pessoas erradas ou achando que estão amando, estão sendo amadas, mas na verdade estão sendo manipuladas. Então se defende a causa do amor livre, a causa do amor com uma árvore, do amor do homem com uma árvore, com um cavalo, com uma vaca, com um porco, com uma boneca inflável e com outras coisas que não dá nem para falar aqui. Isso é doença, não amor. Destruíram o amor. Beleza, já foi destruído a masculinidade, já foi destruído o relacionamento, já foi destruído o amor, já foi destruído uma família. Sim, todas as coisas estão completamente interligadas. Mas ainda falta destruir mais coisa. Vamos agora destruir a religião. Deus, fé. Destruindo a religião, você tem uma quebra total de regras. Eu particularmente não sou uma pessoa muito religiosa. Sou um estudante muito empolgado sobre assuntos espirituais, assuntos que vão além da matéria, há muitos anos. E esses estudos que eu tenho me fazem não querer participar de uma religião. Mas está tudo certo. A religião, ela é crucial na formação da sociedade. É um dos cimentos que faz uma sociedade permanecer unida. E ter um pouquinho de bom senso, regras e sensatez para que a sociedade funcione. Claro que em alguns casos ela exagera um pouquinho. Algumas religiões exageram um pouquinho, mas aí eu acho que tem mais pró do que contra. A questão aqui também não é essa, eu estou do lado de uma igreja, vou até te mostrar. É uma igrejinha aqui no interior. A questão não é a religião igreja. Ir na igreja, não ir, a questão é Deus, a questão é fé. Para muitas pessoas é nisso que elas se apoiam. Isso é a coisa mais importante da vida delas. Um Deus, algo para acreditar. E para algumas pessoas, elas se tornam literalmente paranoicas ao pensar que o universo não tenha um princípio organizador, né? Um Deus. Deixa as pessoas malucas ao pensar dessa forma. Ao pensar que tudo pode vir do acaso e terminar por acaso, deixa as pessoas piradas e com total razão, né? Acho que faz sentido pensar assim. Quando você destrói a crença e transforma as pessoas apáticas com religião, totalmente apáticas com a religião, você tem também pessoas mais fracas. Afinal, a fé, ela mantinha muitas pessoas vivas, né? Funcionando, sendo funcionais para a sociedade. Aí, sem fé, cara, desculpa a palavra, mas aí fudeu. E assim, uma pessoa pode estar fraca, numa situação difícil, mas se essa pessoa tem fé, isso muda muita coisa. Foi feito um estudo uma vez com pessoas, eu não vou saber recordar quando, nem onde, nem os detalhes sobre esse estudo. Mas esse estudo foi feito com relação a pessoas que eu acho que estavam sobrevivendo ao câncer, né? Com câncer terminal, e pediram como que estava a recuperação dessas pessoas, né? Pediram para elas se elas tinham fé, que um dia elas iam se salvar, se elas tinham fé em um Deus. E umas sim, outras não. As que tinham fé em um Deus, elas tinham uma tendência maior a se curar. Isso foi feito um estudo de exames mesmo, com os glóbulos, não sei das quantas. E as pessoas que não tinham Deus, elas meio que já tinham aceitado a morte. E estavam esperando só essa morte chegar. A proporção das pessoas que morreram e das pessoas que viveram foi muito maior nas pessoas com fé. Eu não estou falando aqui que isso prova a existência de um Deus, mas prova, talvez, que a fé é muito importante. E que talvez essa fé, os religiosos vão interpretar isso como uma fé em um Deus. Outras, né, que não são tão religiosas, vão interpretar isso como o poder da sua mente, que a sua mente controla muitas coisas. De qualquer forma, foi feito esse estudo e ele é muito relevante. Matando a fé das pessoas, você faz com que as pessoas tenham uma desistência da vida
antes de fato, deixarem de viver. É o que eu gravei esses dias, aqui mesmo nesse lugar, onde eu falei que é a pulsão de morte. Tu simplesmente fica no estado nihilista de vida. Ah, se tudo der errado, dane-se. Se eu for uma pessoa fraca, dane-se. Não preciso ser forte, não preciso de nada. E dane-se, dane-se, dane-se e dane-se. Isso a falta de fé faz com as pessoas. A falta de fé faz com que elas virem completamente nihilistas. O que é nihilismo? Qual o significado da palavra nihilismo? É meio que um nadismo. Nada para acreditar, tô vindo de nada para lugar nenhum. Então, tô na listinha. Isso é típico das pessoas sem fé. Quando eu elimino a fé das pessoas, eu elimino quase que toda a bússola interna dentro delas. E beleza, as pessoas vão estar vazias, fracas e burras. E aí só resta uma coisa. Eu já eliminei tudo. A Matrix, né, eliminou tudo. Mas só falta uma coisa, né? Se eu eliminei tudo isso, eu não tenho um Deus para acreditar, eu não acredito em amor, em família, em relacionamento, em nada. Então eu vou acreditar em quê? Em mim mesmo, né? Não faz sentido? Não, não faz, porque eu só consigo acreditar em mim mesmo quando eu tenho um eu mesmo forte, blindado, e quando eu estou alinhado com a filosofia de vida de autossuficiência, de construir força, resistência em mim mesmo. Então uma pessoa, ela pode viver sem fé, viver solteira, viver sem amor e etc. Ela vai ser mais narcisista, né? Mas ela pode, se ela tem um eu forte. Mas a grande tendência é que toda essa filosofia de vida não construa um eu forte nas pessoas, deixem um eu fraco. Para eu ter um eu forte, eu preciso saber exatamente quem eu sou. Eu preciso saber exatamente o que eu acredito, exatamente de onde eu vim e para onde eu estou indo e por quê. Agora, se eu não consigo identificar o meu gênero, porque agora tem muitos, se tudo aquilo que eu acreditava antes foi destruído, eu não consigo mais acreditar em nada, então quem eu sou, para que eu sirvo, qual que é o fundamento da vida? Aí obviamente eu vou me tornar, por consequência, uma pessoa fraca. E aí acontece a pior das coisas que pode acontecer com um ser humano. A falta de fé em si mesmo, o deixar de acreditar no eu mesmo. É quase como se o eu mesmo deixasse de existir e eu fosse só um cadáver em que o coração ainda não parou de bater. E isso explica muito bem, né, o gente fraca, gente burra, gente medíocre. E explica muito da sociedade hoje em dia, de como as pessoas são e estão. A questão é por quê? Por que eles fazem isso? Afirmar que a Matrix, ao enfraquecer as pessoas, se torna mais forte, é uma afirmação muito vaga ainda. Afirmar que um governo de esquerda precisa da fraqueza das pessoas para se manter, ainda também é muito vago. Não acho que é muito vago isso? Agora, se nós formos para o lado mais prático da coisa e afirmar aqui que as pessoas quando estão nesse estado, elas se sentem fracas, vazias, burras, inúteis, elas não servem para nada. Só para votar, né? Não servem para nada, são disfuncionais. Quando as pessoas estão assim, faz com que elas tenham menos autossuficiência. Elas não queiram construir nada por conta própria. Elas só vão ser a massa de manobra que vai fazer a grande máquina funcionar. Essa grande máquina provê o mínimo que elas precisam para sobreviver, arrecadam delas uma boa parte daquilo que elas produzem e simplesmente o mundo gira desse jeito. Eles querem que o mundo gire dessa forma. Calma, isso aqui não é só sobre política. Isso aqui é algo mais do que política, algo mais profundo do que política. Não é só sobre, eu quero que o mundo funcione nesse molde comunista russo. Não, é bem mais do que isso, tá? Bem mais. Essa é uma das respostas, tá? Uma das respostas. Mas não se engana, tem um lado da Matrix capitalista também, que é, eu quero que as pessoas se sintam vazias de fato. Eu quero que as pessoas se sintam perdidas. Eu quero que as pessoas não tenham nada dentro de si. Porque é nativo do ser humano não se sentir vazio. É nativo do ser humano, quando me sinto vazio, tentar preencher aquilo. É nativo, natural. Então, quando eu me sinto totalmente perdido, infeliz, não realizado comigo mesmo, eu ativo em mim mesmo o modo consumo.
Então talvez no final das contas tudo é sobre consumir mais, fabricar pessoas que consumam mais, educar as pessoas lá da infância para que elas consumam mais. Tu acha que é besteira isso? Mas pega o case da marca Yamaha, marca de motos, que teve alguma virada de chave ali quando elas começaram há muitos anos atrás a produzir motinhos de criança, em que os seus pais, que gostavam de motos, davam essas motinhos para os seus filhos, que tinham seus 12, 13 anos, e quando esses filhos faziam 18 anos, eles tinham um gosto por moto e iam lá e compravam motos. E em questão de uns 7 anos de diferença, explodiu as vendas da marca Yamaha. É um case, né? Só um case. Que é uma estratégia interessante ainda, né? Mas para tu ver como as grandes corporações, elas sempre pensam no longo prazo. Elas precisam gerar demanda, gerar desejo de consumo, para que depois de 10, 20 anos as pessoas consumam ainda mais e mais. Quando a gente está falando de corporações gigantes, pode ter certeza que elas têm que ter esse pensamento de longuíssimo prazo. Quando eu digo longo prazo é coisa de geração, é coisa que ultrapassa os 10, 20 anos. Ou seja, o fato de uma corporação apoiar uma causa social é porque essa causa social vai favorecê-la. Não é só para fazer uma propaganda, porque a marca, sei lá, Itaú, a marca de tal banco esteja lá no tal evento progressista. É porque apoia que essas pessoas se autodestruam, porque aí elas vão precisar mais das corporações. Os grandes investidores pensam da mesma forma, os grandes investidores pegam seus milhões e colocam em ONGs, porque de certa forma fomentar esse negócio vai fazer com que as suas ações cresçam de determinada forma, que a gente não sabe explicar, que milhões se transformem em bilhões. Tudo é investimento, tudo é investimento. Então, não há um lado. Os dois lados, eles são sujos. Os dois lados, eles são autodestrutivos. E não há um mundo, uma entidade, uma forma de pensar, uma filosofia de vida que nos acolha nesse sentido. O lado A não é para nos acolher. O lado B não é para nos acolher. A gente se acolhe em nós mesmos e naquilo que nós temos como fé. Cada um com a sua. E a fé vai definir por que eu estou vivendo, o que eu sirvo, a quem que eu sirvo, né? E toda vez que tu deitar a tua cabeça no teu travesseiro, que é o teu local sagrado, é o local que tu se sente mais seguro, mais confortável e passa a maior parte do tempo da tua vida, aquele ali é o momento de tu fazer uma oração para quem tu acredita. É com essa pessoa, essa coisa, essa entidade, esse universo, essa coisa aí, que tu se dirige. É aquilo que tu se reporta. Então essa, de certa forma, tem que ser a tua filosofia de vida. Que faz com que esse seja o macro da tua filosofia e o micro seja o tu mesmo. Agora ficou um pouquinho mais confuso. Vou precisar de mais 1 hora para explicar isso. Mas o fato é que, acho que tu entendeu, né? Por que as pessoas estão fracas, estão burras, ou pelo menos a gente gosta de repetir isso. E quem está fazendo isso? E por quê? Vou encerrar o vídeo, senão tu não vai ter paciência de ver tanto conteúdo assim. Aperte minha mão, deixe um ecopinito aqui e quero te dizer agora o seguinte, na descrição desse vídeo tem um link chamado Capital Digital, a maior oportunidade do século. É de fato a maior oportunidade do século. Marketing digital, ganhar dinheiro pela internet é a melhor coisa que aconteceu na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Eu quero te ensinar tudo o que eu fiz ao longo de 10 anos ganhando dinheiro fora da Matrix, construindo a minha liberdade financeira e saindo dessa corrida dos ratos. Esse vídeo dá dinheiro, esse vídeo faz vendas, eu vendo pela internet, eu vendo pelo Instagram, eu administro 3 formatos diferentes de negócios online, porque dá muito dinheiro para mim e me dá essa liberdade de estar aqui num dia de semana, pela manhã, gravando esse vídeo, sem prestar satisfações a ninguém. Isso é muito bom e eu acho tão bom a ponto de eu te ensinar. Eu decidi fazer uma série com 4 episódios. No episódio número 1 eu vou falar sobre o capital digital, a maior oportunidade do século. No episódio número 2 eu vou te falar sobre todas as possibilidades de ganhar dinheiro online. Eu vou hackear o mercado digital em 30 minutos. No episódio número 3 eu vou te falar sobre, de todas elas, a que mais é importante e interessante para mim, a produção de conteúdo. No episódio número 4 eu vou te falar sobre o novo petróleo, a atenção das pessoas sobre você e como pegar o maior vício da humanidade
que é o vício em conteúdo, e transformar em dinheiro. Para assistir essa série, que é 100% gratuita, você vai ter que entrar, clicar no link, entrar num grupo de WhatsApp, que é o meu grupo, eu tô nesses grupos, e você vai esperar com que essas aulas saiam e elas vão ser liberadas nos grupos. Ai, Copini, tá me vendendo um produto? Estou. Não gostou? Dane-se. Eu fiz um vídeo de 1 hora, 40 minutos aqui com conteúdo de altíssima qualidade. Eu tenho o direito de vender o que eu quiser. Deixa de ser bobo, deixa de defender a Matrix. Eu vou te vender um produto no final? Sim, eu vou te vender. É a Alphalife, a nova Alphalife. Eu transformei a Alphalife agora em uma máquina de produzir dinheiro através de conhecimentos sobre marketing digital. Mas ela ainda não foi lançada e ainda não dá para comprar isso. Esse evento de lançamento, Capital Digital, é sim um lançamento, cara. E daí? Qual o problema? Ele é gratuito e vai ter uma venda no final, sim, que essa venda é a nova Alphalife, é um valor acessível, mas o evento de lançamento, as 4 aulas, elas são de altíssima qualidade e que vai te trazer um conteúdo de altíssimo valor. Vai aqui embaixo e te inscreve. E aguarda o evento Capital Digital, a maior oportunidade do século.